Bete, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar chegando aqui para passar um pouco do que eu aprendi com a vida de marmorista, né? Ver um marmorista tendo voz do jeito que está tendo aqui é um marco, né? Antigamente a gente vinha numa feira e muito difícil ver um marmorista passando a sua história, tendo a oportunidade de falar o que ele viveu, né? Eu não sei se alguém daqui me conhece, se alguém me conhecer, essa é a minha primeira palestra, mas é um tema que eu amo, né? Eu acho que a paginação na minha vida é amor, e isso agregou demais na minha empresa. E o que eu vou falar hoje é a minha trajetória, o que me fez chegar até aqui, como eu fiz para chegar até aqui. E para você que é marmorista e está começando e acha que não vai conseguir ser diferente, ou não consegue fazer uma paginação perfeita, né, que para mim é o meu lema. Quando eu comecei a fazer paginação, não é que eu comecei a fazer paginação, é que eu vi uma necessidade para crescer. E se eu não fosse diferente, eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Se eu trabalhasse do jeito que eu estava trabalhando, ou do jeito que eu comecei, porque todo mundo aqui, quem é marmorista sabe, assim como eu comecei do jeito que todo mundo começa. Pingadeira, soleira, eu fazia outros serviços também. Hoje em dia, eu só atendo arquitetos, né? Se vocês procurarem, para quem me conhece, eu não sei se tem alguém aqui que me conhece. Se alguém me conhece aqui, levanta a mão. Então fica mais fácil, agora eu já estou mais tranquilo, né? Porque eu estou bem nervoso. Eu cheguei ontem aqui, já encontrei meu amigo Ricardo, da Noble Mármore, que vocês também conhecem. É um cara que deu voz para muita gente, para vocês que estão aqui. Você imagina quando que vocês iam vir numa feira pedir para tirar foto com um cara, que é o cara, né? Então, era muito difícil. A gente vinha para ver palestra de outras pessoas, explicando de rochas, explicando de blocos, enfim. Cheguei ontem, fui com ele jantar. Para mim foi um prazer grande revê-lo, né? Porque a gente fica na correria. Jantamos, saímos, conheci a cidade bem. A gente tinha que ir no hotel, para mim o hotel eu acho que era 50 metros da onde a gente estava. Eu falei, vamos colocar no GPS, a gente não coloca, não sabe da cidade. Ele falou, não, deixa comigo. A gente deu umas 50 voltas para chegar no hotel e andamos na contramão a noite inteira. Aí eu falei, não, Ricardo, você que é acostumado, eu sei da competência que você tem, para mim vai ser um desafio estar falando para todos os marmoristas, estar falando para pessoas que têm depósitos aqui, para fornecedores que eu tenho também. Então, para mim, é um desafio. Mas falar disso já me deixa mais calmo, porque paginação, para mim, que nem eu falei, é amor. Se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, que nem a Carla estava falando, não adianta. Se você acha que dinheiro para mim é consequência, então, consequência do meu trabalho. Se eu não fizer um trabalho de relevância, se eu não entregar um sonho, que para mim, eu vendo sonho. Pegar um material, ali tem uma paginação, agradeço a Michelangelo que forneceu. Então a gente tem uma paginação ali, e me incomodava muito quando eu olhava na internet e via uma rocha de um jeito e a outra de outro. Isso daí era normal. Antigamente, você pegava uma paginação, o cara colocava de um jeito ali e de outro ali. E isso passava normal. Aí eu falei, não, tem que ser diferente. Paginação, já tinha muito painel, eu via bastante piso, só que eu não via nada em balcões, em cozinha. Eu, há 4 anos atrás, eu recomecei, porque eu tenho quase 20 anos de experiência, e eu voltei, né? Eu falei que nunca mais ia ser dono de marmoraria,
mas eu estava numa empresa que a gente já não estava mais se acordando, uma empresa muito boa da minha cidade também. Eu moro em Maringá, para quem não sabe. Maringá tem quase 500 mil habitantes. E eu precisava ser diferente. Eu até propus na época, vamos ser parceiro. Enfim, não quis. Minha empresa começou com 70 metros, hoje ela tem 800. A minha empresa vende milhões por ano, porque eu fui querer ser diferente. Eu comecei fazendo num balcão, ia aprendendo, ia fazendo em outro, e a necessidade de querer entregar um negócio perfeito, para mim era muito grande. Eu cheguei com todos os funcionários que começavam a trabalhar comigo, eles falavam, não, Guts, não faz isso não, isso aí dá muito trabalho. Eu falei, não, eu quero que você faça. E hoje em dia, meus funcionários, os que ficam, né, porque quem tem marmoraria sabe que a mão de obra é difícil, né, é um dilema diário, você tem muitos problemas dentro da empresa, mas enfim, eles buscaram, abraçaram a causa, e hoje em dia a gente é uma das melhores empresas, em 4 anos, a gente é uma das melhores empresas da minha cidade, da cidade que eu atuo, e uma das empresas conhecidas no Brasil. Né? A gente não é a melhor porque, assim, eu sempre quero estar inovando, aprendendo, porque eu acho que quando a pessoa acha que sabe tudo, ela não sabe nada. Então, eu trouxe um pouco da minha história, eu vou passar algumas coisas aqui. Eu comecei a mexer com granito praticamente em 2004, mexia muito com verde, foi daí que eu consegui, porque hoje em dia a gente trabalha com restauração, não é meu foco, mas eu trabalho com restauração também. Foi daí que eu aprendi que a pedra se juntava, que quem trabalha com verde Ubatuba, eu trabalhava numa empresa que o cara comprava muita pedra comercial, a gente atendia uma cidade de 200 quilômetros de Maringá, ela quebrava em 5, só o espelho. Chegava lá, a gente emendava, foi aí que a gente descobriu, foi daí que eu descobri que nada na vida não tem jeito, pelo menos no meu ramo. Quem me conhece sabe que tem algumas restaurações no meu Instagram. Então, a minha vontade de ser diferente é que me levou onde eu estou. Eu passei aqui, acho que há 4 anos atrás, beirando aqui. E eu lembro que o meu amigo falou assim, aqui que é a feira, porque a primeira vez que eu estou aqui é hoje. E engraçado saber que, pela minha competência, junto com os meus funcionários, hoje eu estou aqui dando palestra, falando do que eu gosto, falando do que é o diferencial da minha empresa. E isso, para qualquer pessoa que tiver comprometimento e tiver vontade de ser diferente, eu acho que é válido. Então, não só paginações em balcões, hoje em dia a gente trabalha com paginações em piso, parede, só que do jeito que eu faço, eu sempre paro na frente do material e viajo. Eu falei isso para o Ricardo uma vez. Você fica na frente da chapa e viaja, porque a possibilidade é muito grande. Né? Existem maneiras de fazer diferente. Eu não tinha tanta tecnologia, porque eu tinha que fazer paginação, tinha 70 metros. Como é que eu faço isso? Aí eu pensei, falei, vou tirar foto. Foi o que eu comecei, é o que vai ser apresentado. Tirava a foto da chapa, juntava para quem quiser fazer dessa maneira, para quem está começando em paginação. Porque as pessoas olhavam para mim, pelo menos na minha cidade, e falavam, lá vai o doido da paginação. O cara é doido, fica dando paginação. Dá muita perca. Dá perca se você não souber estudar. A minha empresa, que nem eu falei, não tem endereço no Instagram. Se vocês procurarem, não tem endereço. Não tenho showroom, né? Eu mesmo vendo. Então, eu só atendo com hora marcada. Então, se vocês quiserem um dia conhecer, vocês vão ver, a parede está lá, não tem quase perca. Porque você tem que estudar o material, você tem que estudar o jeito que você pode fazer a paginação. E isso levou a gente a outro patamar. Eu vou passar o programa, se alguém quiser ver depois, que é o programa que vai passar aqui. Ele se chama Layout. Você tira a foto da chapa, foi o jeito que eu comecei. Hoje em dia, graças a Deus, eu olho, eu já sei o que dá. Uma das coisas que eu falo também, as pessoas quando eu vejo que fazem paginação, pelo menos em cozinha, nos espelhos, que a gente chama... Esse é o programa Layout.
Então eu tiro a foto junto. Esse material estava na Michelangelo ainda. Então por isso que eu falo, se mandar a foto, essa paginação vai estar na minha casa. Estou fazendo a construção e ela vai estar lá. Então, esse é um programa que eu usei. Foi o primeiro programa que eu falei, ó, tenho dificuldade, como é que eu vou mover uma chapa? Como é que eu vou fazer toda a logística? Como é que eu vou... hoje em dia eu não coloco, eu vejo pessoas colocando em programas para fazer paginação. Eu não faço, porque a minha estrutura de maquinário ou de funcionários, porque no caso, que nem na minha região, é muito difícil você conseguir um vendedor. Os vendedores que estão trabalhando lá na minha região já estão empregados, é muito difícil ter mão de obra. Eu procuro e não acho, porque hoje em dia existem muitas pessoas que são tiradores de pedido. Se você não tiver amor no que você faz, dificilmente a pessoa vai fazer aquilo que você faz. Então, pelo fato, todas as paginações que eu faço, eu olho todas, sou eu que passo todas, falo para o meu funcionário, faz assim, faz assado. Hoje em dia, você pode pegar, que nem ali na chapa, às vezes você não encontra um veio, não, porque para mim é importante ele estar se encontrando. Mas hoje em dia a gente cria veios também e deixa a paginação perfeita. Então, nessa primeira foto aqui, foi depois que a gente aumentou a empresa, eu tirei uma foto e falei, eu vou jogar isso daqui num balcão. Porque eu não via muitas pessoas fazendo paginação, isso em 2018. Eu não via muitas pessoas fazendo paginações em balcões. Eu falei, para eu ser diferente e pular da onde eu estou hoje, eu vou ter que fazer diferente. Hoje em dia, a minha empresa se vende praticamente sozinha pelo fato de a gente ter um diferencial. O Guto da paginação, aquele doido, mas tá aí, o doido tá aqui, graças a Deus, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. E pelo fato da gente fazer paginação e ter começado, a gente começou a ser visto. Então você pega essa paginação. Hoje, se vocês pegarem um catálogo da Michelangelo, ela vai estar no catálogo da Michelangelo. Aqui também é um negócio que eu vejo bastante em chapa. A gente pega um material, eu chamo aquilo ali de canto morto. Ele é um canto morto para mim. Porque se eu tirar aqui e sobrar esse pedaço, dificilmente eu vou conseguir passar isso para alguém. Então, eu peguei e joguei na churrasqueira. Mostrei para o cliente aprovou. A gente pegou e fez essa paginação na churrasqueira. Porque era um canto que podia estar na chapa morto. Então, você tem que estudar o material. Não adianta só querer vender, querer o dinheiro. Se vocês pegarem hoje essa paginação no catálogo da Michelangelo, não sei quem visitou o stand, mas tem um catálogo, deram 360, mas é a mesma paginação. Aqui é um grijo. O grijo, ele sempre vem polido da mesma maneira. Então, por isso que eu falo, é pegar o material e tentar fazer a melhor paginação. Né? O grijo ele não dá sequência, não sei se hoje está tirando alguma coisa, né, Marcelo? Então, está começando a tirar, porque é um material mais complicado para fazer paginação. Aquele triângulo, eu tinha comprado lote, eu sempre compro a mais. Então, eu coloquei outro triângulo na churrasqueira. Nessa churrasqueira também, que é a mesma que eu mostrei ali do triângulo, a outra também. E aqui é o que eu faço na minha empresa. Como eu quis me especializar em paginação, eu tenho um espaço dentro da empresa. Como é que você faz? Eu abaixo a chapa em pneu. Então eu coloco a sequência da chapa em cima de pneu. Para quem tem espaço, é muito importante você querer fazer a marcação. Tem gente que faz a marcação dela em pé. Eu já faço no pneu, mas fiz muito em pé também. Essa daí seria a paginação que estava antes, foi tirada num balcão. Então, para mim, é importante fazer e entregar um serviço desse. E eu tenho muita alegria de ver pessoas que vêm falar comigo, Guto, a partir do momento que eu vi você fazendo, eu comecei a fazer paginação. Eu não fazia, e isso agregou demais
no meu serviço. Eu sei que eu estou olhando aqui, tem muitas pessoas que eu conheço, tem pessoas que eu sigo aqui, que eu vejo que faz serviços maravilhosos. Mas eu sei que tem muita gente que está começando e está perdida. Se eu tivesse hoje com a empresa com 4 anos que está nessa minha nova marmoraria, se eu tivesse trabalhando com preto, verde, eu infelizmente não estaria aqui e eu também não estaria mais no mercado, porque você pega uma cozinha desse material, porque eu não vendo barato. Uma das coisas que também estraga o mercado é a pessoa querer fazer um negócio desse e dar de graça. Tem muita gente, vocês sofrem com isso. Então tem muita gente que dá isso aqui de graça. Eu não. Eu cobro por isso. Né? Mas só que hoje em dia eu posso cobrar. Hoje em dia eu cobro. Quanto você cobra? Não, eu cobro o que eu quero. Na minha empresa, chego, converso com o arquiteto, faço paginação. Então não tem um preço específico. Eu vejo o serviço e a gente cobra. Aqui também está deitada na marmoraria, numeração, os balcões, tá? Então ali está saindo os balcões. O que eu faço? Primeira coisa que eu faço, tiro a foto da chapa. A gente pega a parte de cima e tira os rodapés. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, tem gente que chama de sócolo. Eu tiro os rodapés. Sempre, quando eu faço paginação, cozinha, churrasqueira, dão 4, 5, 6 chapas. Por que você não pode entregar um serviço assim para o cliente? Entendeu? Você entregar um negócio desse, eu tenho que... E uma das coisas que eu faço, eu tento não fazer... Acho que no meu Instagram não tem nada igual. Para cada cliente, é uma paginação. Então, esse aqui é outra churrasqueira. A gente fez uma paginação na parte do balcão. Você imagina, quem entra num apartamento desse, e para mim é muito prazeroso escutar do cliente que fala para mim, ó, as pessoas entram no meu apartamento e olham para esse balcão e falam, nossa, que serviço diferente. Então, para mim, isso daí não tem preço. O dinheiro, hoje em dia, que nem eu falei, para mim é consequência. Que eu sei que, assim como vocês também, é consequência do trabalho de vocês. Aqui, também é um grigio. Dá para vocês prestarem atenção. Aquela chapa, ela está para cima e essa está para baixo. Porque o grigio não dá paginação. Então, são 2 chapas iguais. Aqui ela é feita na lareira. O mesmo serviço. Agora você pega e faz esse mesmo serviço e coloca as chapas iguais. Que serviço que, tipo assim, que você fez? Só cortou e colocou. Então, para mim, é importante entregar isso. Você pega... Esse serviço ainda, porque eu tenho um pouco de toque, esse serviço ainda... Eu podia ter feito diferente lá em cima, mas eu precisava entregar a obra, o material estava no limite, não chegou. O que dava para fazer no caso de cima era deixar daquele jeito, mas eu podia ter encostado mais, porque assim, você tem que fazer o serviço dar sentido. Mesmo se a chapa não der paginação, você tenta dar um sentido. Né? Se você pegar aqui também, mais uma paginação em balcão. Aqui, eu formei um coração. Né? Eu falei, ó, vou entregar para o cliente um coração. Uma das coisas que é uma pena, que daí eu entreguei num painel de TV. A pessoa vai lá e coloca uma TV de 75 polegadas. Aí, acabou. Mas assim, a gente tira foto. Eu entreguei um coração. Agora, se vai ficar um coração, eu já não sei, né? Então, aqui é a loja. É uma loja de eletro em Maringá. Para quem é da região de Maringá, não sei se tem alguém daqui, se chama House Eletro. Tem um showroom com parceria da Michelangelo lá também. Aqui é aquela paginação do outro balcão que passou aqui agora há pouco. De novo, baixei a chapa, estudei a cozinha, tiramos os balcões. Aqui também, baixou a chapa, estudou, tirou. Aqui, só para vocês terem uma noção de como é o espaço. Tem esse espaço, tem outro espaço, que eu acabei pegando o barracão do lado. Tudo na vida tem seu tempo. Eu quis abrir uma marmoraria, tinha condição de ter aberto há 4 anos atrás uma marmoraria do tamanho que eu tenho hoje. Mas como eu já tive marmoraria e já tive um problema, era outra cabeça, era outro pensamento, era outro tipo de venda, falei, não, eu vou começar pequeno porque eu quero ver ela crescer. E foi crescendo. Aqui é uma parede que eu fiz, que vai ser, já está quase finalizada na minha casa, que é essa dali, travertino romano. Aqui é outra paginação também que uma TV vai cobrir. Paginação em lareira. Aqui é o seguinte,
Aqui tem uma senhora de 80 anos, viúva, 2 chuveiros no banheiro e um coração. Então, para você ter uma ideia, falei, tem 80 anos, nada contra, só que eu falei, não, eu quero que ela entre no banheiro e veja um coração. Então foi o que eu fiz. Coração na entrada do box e coração no chão. Então ela entra todo dia no banheiro dela e vê um coração. Uma das coisas que eu falo também, não adianta você querer fazer paginação se você não ter noção do que ela pode proporcionar para você. Pega esse coração e vira ao contrário. Fica 2 as de paus, né? Sei lá, eu não sei como é que é eu não jogo truco. Fica aquele ao contrário. Eu acho que não ia chamar tanta atenção se ele tivesse ao contrário. Então, uma das coisas que eu falo, não adianta você só querer fazer uma paginação. Você tem que entregar um serviço que dê valor agregado. Você pega, que nem aquela paginação, e vira ela ao contrário. Uma das coisas que eu falo também, tem muita paginação que você faz, mas se você estiver na sua sala de noite, tiver bebido umas pingas, tem muita paginação que parece o Jânio. Então, você tem que tomar muito cuidado no que você vai entregar. Eu fui hoje, eu também vejo, se você procurar na internet, você vai ver, tem muita paginação que você consegue. Hoje eu vi um gatinho, daí você vê não sei o quê. A Ivonete, que é a vendedora da Michelangelo que me atende, mandou para mim esses dias, tinha uma borboleta. Então você tem que prestar atenção no que você faz. Não adianta você querer fazer um negócio e não entregar um resultado que seja prazeroso. Aqui também, chapa deitada. Aqui é o processo do banheiro, né? Eu deitei a chapa. Marcação da chapa. Importante também que eu faço com meus funcionários é colocar as ripas no chão, cortar cada módulo, colocar as ripas no chão, fazer a marcação. Só que assim, eu tive um problema com essas marcações. Eu marquei tudo isso, o cliente atrasou para eu montar, montei, estava amarelo. Eu tirei as fitas, tudo amarelo. Então, eu vejo muitas pessoas usando fita. Tem que tomar cuidado, porque assim, na hora que eu tirei as fitas, estava tudo amarelo. Então, para tirar o amarelo, é o contrário. Para quem quer pintar o cabelo, passar oxigenada, ou a pele fica dourada. Não, para tirar o amarelo da chapa, coloca a oxigenada fator 40, deixa de um dia para o outro, ela sai. Mas é um desespero. Você vê tudo montado, você tirar a fita e está tudo amarelo lá. Então, aqui, que nem eu falo, tira a foto da chapa, joga no computador ou já joga no chão, que é aquele mesmo material do banheiro, pode ver aqui, que é o processo de montagem. Então, você ela sai do box, ela vê mais um ali, porque a pessoa não quis fazer toda, a cliente não quis fazer toda a parede, mas você sai do box e você ainda vê outro coração. Aqui de novo, ó. Você pega e... A minha mulher fala que é um coração. Isso daqui também é na minha casa. Aqui também, uma das coisas que me perguntaram, eu não lembro quem foi a pessoa que me perguntou hoje. Falou, Guto, mas como é que você faz quando é um espelho e o espelho tem que virar? Falei, ó, você tem que ver a movimentação da chapa. Você pega um balcão numa cozinha e ele está colocado. Se você colocar um espelho, ele vai cobrir 2 centímetros da chapa. Então, às vezes, ele vai perder. Às vezes, você tem que fazer como se fosse o que ela é, um open book, né? Então, um livro aberto. Aqui, dá para ver como é que ela é feita. Ó. Você vem aqui, ela é sequência, a outra vai. É um sentido do material para entregar um resultado. Eu podia muito bem pegar e colocar de qualquer jeito. Mas o material que a cliente comprou de mim, ele dava para fazer isso. Por isso que eu falo, você tem oportunidade de fazer um serviço e às vezes, por causa de pressa ou por causa de dinheiro, você faz de qualquer jeito. Para você fazer paginação hoje, se você for fazer de qualquer jeito, não adianta. Se você for entrar num negócio desse, entra por amor. Porque, que nem eu falei, dinheiro vai ser consequência. Aqui também, essa é a situação dos 2 centímetros. Eu coloquei a lareira, eu cortei ela mais embaixo ali, porque eu sabia que ela ia subir. Ela deu sentido. Aqui também, formou um peixe.
paginado também. Esse daqui também, paginação, espelho e balcão. Hoje em dia eu faço muito balcão, eu não sei se vocês fazem, balcão em parede. Meus funcionários ficam doidos que eu dei emenda. Eu comecei também a fazer paginação porque eu queria dar um sentido na emenda. Você imagina, hoje você pega balcão de 3 metros, 4 metros e vai ter uma emenda. Aí eu vou colocar uma emenda para cá e uma emenda para lá. Não vou fazer isso, porque eu não estaria nem postando se fosse para mim fazer um negócio que não desse um resultado desse. Essa daqui é a cozinha. Inclusive essa cozinha que eu estava conversando de restauração, essa cozinha, infelizmente, ela está colocada tudo certo, está com toda segurança, só que a empregada decidiu, aqui estava em obra ainda, ela decidiu limpar a coifa. E ela subiu na bancada, ela achou que ela ia surfar, ela ficou um tempão e o negócio veio para baixo. Aqui é a Casa da Cor em Curitiba, a gente fez com parceria da Michelangelo, arquiteto que eu atendo também em Maringá. Uma escada paginada também. Então, você entregar um serviço desse, eu acho que ele é muito mais prazeroso do que entregar uma escada de qualquer jeito. Lembrando, não adianta você querer fazer um negócio se você não sabe medir. Não estou falando que eu sou um medidor fudido. Eu coloco o meu na reta para fazer isso aqui. Porque se eu errar uma cozinha, se eu errar uma escada dessa, eu vou ter que refazer, né? Então você imagina eu fazer uma cozinha toda paginada e chegar na hora de montar, tá tudo errado. Aí eu tô lascado. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Escada descendo ali, toda no sentido. Aqui um balcão com gaveta. Um gris Armani. Pode ver que ele não tá, a gaveta ela não tá casando, mas o que eu falo, você tem que dar o mesmo sentido. Mas eu sei que tem muito serviço que isso aqui tá para lá, a gaveta tá para cá. Beleza, dá. Se você conseguir tirar na sequência, fazer o desenho. Aqui também a paginação, a gente monta, eu não sei se vocês, eu acredito que todo mundo aqui faz a montagem na marmoraria. Então a gente monta o serviço. Uma das coisas que eu faço, que eu sempre vejo todo mundo fazer, é passar a paginação para o arquiteto. Se você perguntar para mim, Guto, quantas pessoas trabalham para você? Hoje a minha marmoraria, que nem eu falei, vende milhões. Eu tenho 6 funcionários, eu sou medidor, vendedor, desenhista, financeiro. Então, tipo assim, eu falo para as outras pessoas que não acreditam. Então, não é porque eu quero, é porque não tem. Pelo menos na minha região. Quem foi da minha região e quiser, que não for marmorista, tiver interesse de conversar comigo, só conversar comigo depois. Aqui também, uma outra cozinha, paginação. Aqui é uma situação que a pedra estava saindo num sentido no bloco e aqui ele mudou. Eu levei essa pedra inteira porque eu tenho certeza, e acho que alguém já passou por isso, de colocar uma emenda ali no meio e o cliente fala assim, não, aqui é 2 pedras. Você me vendeu 2 pedras. Não é, são 2 sentidos. Começou de um jeito, terminou de outro. Essa pedra está inteira para não ter problema. Porque você imagina, você colocar um serviço, até o cara entender que focinho de porco na tomada, é complicado. Aqui também marcação no chão também. De novo a cozinha que está no catálogo da Michelangelo. Hoje em dia, em 4 anos, a gente já saiu em livros, revistas, pelo trabalho. A arquiteta que eu atendo hoje, eu demorei pelo menos 6 anos para conseguir mais ou menos falar com ela. Porque eu trabalhava na empresa, tentava falar, não conseguia falar. Depois de um tempo, eu saí, consegui fazer um serviço, dei um problema no serviço, mas não era problema meu, foi problema de funcionário dela. Ela falou, você consegue resolver? Quanto você me cobra? Não, não cobro nada. Vou fazer e vou resolver para você. Por isso que eu falo, às vezes você faz a conta. Quem quer ganhar demais, ele não pode ficar pensando em minimizar custo. Porque se você pensa em minimizar custo, dependendo da situação, você perde. Por causa desse serviço que eu resolvi, eu comecei a fazer serviço. O serviço também é dela. Balcão também ali no espelho, com sentido. Aqui, essa paginação não é minha, mas é de uma pessoa que está aqui também, que é da Multiforma, o Adriano, junto com a esposa dele. É assim, esse é um cara que eu admiro,
Hoje em dia a gente conversa, porque na minha cidade é muito difícil, fora alguns amigos que eu tenho, de eu ter convivência, de conversar com alguém. Hoje em dia eu tenho muito amigo marmorista de outras cidades. Então, ele fez esse serviço, isso daqui para mim é uma pintura. Que a paginação nada mais é do que você pegar um papel em branco e fazer uma pintura. Então você imagina você entregar isso daqui na frente de uma casa. Né? Isso daqui é todo estudo, isso daqui não tem preço. Para você, marmorista, ver um serviço desse pronto. Né? O Adriano, ele está ali com a esposa dele. Então, serviço sensacional. Que o sentido diferente da chapa, que deu sempre. Uma das coisas que eu faço também, não sei se vocês estão vendo, a foto está muito alta. Eu subo na escada, eu tenho até vídeo, acho que no meu Instagram, eu subindo na escada e tirando foto. Aí tira foto, vai do outro lado, tira foto, anda. Pelo fato de eu colocar pneu, eu não sei se vocês têm essa possibilidade, eu ando em cima da chapa também, mas eu ando com medo, né? Porque se ela descer, eu tô lascado. Então eu ando em cima da chapa, aqui outra paginação também. Aqui também na minha casa, paginação. Está em construção, está demorando, porque casa de marmorista demora, hein? Essa daqui faz 2 anos, mas eu moro do lado, mas eu acho que daqui uns 5 anos, mais ou menos, eu termino. Também aqui estava a luz não ajudou muito, mas também é uma paginação. Esse também é da minha casa. Eu optei por fazer mármore em cima da bancada e coloquei um ultra compacto no meio. Mas também não dava o tamanho da chapa. Aí eu pego e vejo, tiro a foto, levo na chapa, vejo qual que é o local melhor para tirar o balcão. Churrasqueira. Lareira paginada também em ângulo. Aqui, para vocês terem noção, foi usado as 4 chapas no material. É isso que eu falo. Não adianta você querer fazer um serviço com 4 chapas e não dar o sentido. Isso daqui é a churrasqueira que eu acabei de postar na minha casa. Foi usado as 4 chapas, deitamos as 4 chapas e chegamos na paginação. Aqui é um material escovado da Michelangelo também, o Novolato. Também paginado. Ó, eu sou muito chato com deixar ele... Tem vezes que não deixa, é difícil, ninguém é perfeito. De deixar ele casando perfeitamente. Isso me incomoda se ele não tiver. Mas eu estou começando a ver que tem coisas na vida que você também não pode querer fazer tudo que você não vai conseguir. Às vezes foge um pouco. Então você não precisa se preocupar. Se foge um pouco, você consegue fazer um veio, porque, que nem eu falei, se você tem mão de obra especializada, se você agrega preço no serviço, você tem a possibilidade de ter funcionário que vai conseguir te criar um veio. Eu vou até voltar aqui. Vou ver se... Aí vocês falam, nossa, o cara tem marmoraria, praticamente toca sozinho, não sou melhor que ninguém, e agora eu estou abrindo uma adega. Aí, nessa paginação, não tinha. Isso daqui fica numa consultora em Maringá, é um hall que eu coloquei, né? A adega está sendo construída, mas eu coloquei um hall que passa no hall do decorado, passa bastante gente e vai para o decorado. Fiz parceria com a construtora e colocamos lá. Aqui, se vocês verem nesse canto, é que a taça está atrapalhando, foi criado um veio ali, porque ele terminava e não dava sentido. Porque essa parede, ela teve que vir 10 centímetros para frente. Na hora que você empurra 10 centímetros para frente, acontece aquilo que eu falei. Ele vai sumindo o que era a sequência. Então, as pessoas acham, elas veem o seu trabalho e acham que você está milionário. As pessoas não sabem da dificuldade que hoje o marmorista tem. A pessoa acha que a grama do outro está mais verde e a dela não pode. A grama do outro está mais verde porque o outro fez toda a sequência. Não adianta você querer começar muito lá do alto. Não vai ter sequência. Eu passei muita dificuldade, eu passei muita raiva com mão de obra, com coisa que não ia do jeito que eu queria, para chegar até aqui. Então, se eu não tivesse excelência no que eu me propus a fazer,
eu acho que jamais eu estaria aqui. E eu acredito que tem muita gente comprometida aqui que pode entregar um negócio diferenciado para o seu cliente. Ó, aqui também é aquilo que eu falei da questão da emenda. Se você pegar lá atrás na churrasqueira, a mesma chapa, o espelho da chapa, né, o Open Book, ele está aqui e lá ele continua. Essa é a outra chapa. Essa paginação, ela foi feita pela Granarte. Por que eu estou apresentando algumas paginações de alguns amigos? Porque eu me propus a mostrar que todo mundo que quiser é capaz. O cara que quiser fazer algo diferente pela sua empresa e ser lembrado, para mim, é um prazer estar mostrando. Foi a Granarte que fez essa paginação com a 2A Arquitetura, nosso amigo Dodó, da Poliana. Aqui também é uma lavanderia. Aqui é uma cozinha. Uma das coisas que eu falo, quando você tiver que fazer uma paginação numa cozinha, eu sempre vejo a coifa, ou no caso num painel, a TV pega e tampa o seu serviço. Então, é complicado. Então, eu tento tirar o máximo, dos acessórios, ou da coifa, ou da TV, para toda vez que a pessoa entrar no ambiente, ela vê. Aqui é a questão do painel. A gente fez a paginação, coloca uma TV, tampa. Aqui também essa mesa está paginada, porque ela tem uma emenda. Ela tem uma emenda ali quase do lado do fogão. Uma das coisas que eu falo também, né, que daí não seria paginação. Eu estou com muito cliente que está querendo colocar mármore dentro da churrasqueira. Lá dentro dessa churrasqueira tem mármore. Eu avisei. Não pode colocar mármore dentro. Eu sempre aviso que uma das coisas que você tem que ser é sincero com o seu cliente. Seja sincero, porque o problema depois é grande. Você imagina eu ter que arrancar essa churrasqueira porque eu não avisei para o cliente. Eu acho que você querer só ganhar o dinheiro, eu acho que o prejuízo é muito maior. Se eu tivesse que tirar essa churrasqueira, não sei se vocês estão percebendo, ali está uma bagunça, né? A churrasqueira está amarela. Está amarela, está preta. Então, eu avisei para ele. Eu falei, ó, já que você quer, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma emenda lá dentro. Então, eu tenho certeza que um dia ele vai me ligar e eu vou ter que trocar. Vou ter que trocar para preto, São Gabriel, ou algum outro material que seja resistente. Por quê? Porque queima. Né? Vai ficar amarelo. Estou com os dois clientes que eu avisei esses dias, os dois com o mesmo problema. Aí ele fala assim, não, Guto, vem aqui e dá uma polidinha. Mas polir, milagre, filho, milagre também a gente não faz, né? Não tem como. Também outra paginação, a gente está na sequência aqui, ó. Lá também tem um espaço. Além de ter no chão, eu coloco uma do lado da outra. Aqui já é um material ultra compacto. Também, aqui a situação que eu falo para vocês, não tem como eu brigar com a natureza. São sequências de chapas que não deram paginação. Isso daqui é no meu banheiro. Não está feito ainda, por isso que eu trouxe ele só aqui. Mas aqui vocês podem ver que esse daqui não vai casar com aquele ali. Mas assim, isso me incomoda, mas tem hora que você não consegue. Se você entregar um serviço desse para o cliente, vai ser um serviço bem feito, porque ele tá dando a sequência toda aqui, ó. Então, ele dá um sentido. Opa. Aqui é a churrasqueira de novo. Essa churrasqueira não está acabada, se vocês perceberem, ela tem bastante lugar que a gente tem que fazer acabamento ainda. Aqui é a parte do balcão que eu mostrei também, que dá o sentido. A gente pega e tira na chapa. Eu tiro a foto, como eu falei para vocês. Tiro a foto, a gente pega e faz o sentido aqui. Outra paginação. Questão da paginação, que nem eu falei. Eu não mando foto para nenhum arquiteto. Como eu sou sozinho, eu não consigo estar mandando foto para o arquiteto aprovar e manda desenho, não sei o que, não. Eu mesmo faço. Na hora de entregar, eu procuro entregar o melhor e procuro entregar sempre algo diferente. Aqui é a parede de casa de novo. Aqui é um showroom que também foi feito paginado. Se vocês perceberem, esse lote, deixa eu ver se vai passar aqui. Esse lote aqui, mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ele foi feito essa paginação. Né? Tem muita gente que vê um lote, eu sei que a Michelangelo, para quem compra da Michelangelo, acha que o lote tem que comprar todo branco com veio amarelo. Né? Então não tem. Às vezes você tem que comprar uns lotes diferentes. Você compra um lote da Michelangelo hoje, ele vem, eu procuro
ter várias variações, mas eu também gosto do branco com veio amarelo. Os clientes, arquitetos colocam bastante. Você pega o projeto, tá, o branco, veio amarelo. Então, aqui já é um lote diferente. Aqui é uma paginação do lote que eu falei, branco com veio amarelo. Uma das coisas que eu falo também, não é só paginação em mármore exótico. A gente tem que tomar cuidado muito quando a gente faz um serviço, principalmente aqui no caso um travertino romano, de dar sentido ao serviço. Esse painel, ele tem 4 peças em cima e 4 peças embaixo. Eu não mexi na foto. Você não vê quase a emenda, mas tem emenda. Ó. A gente procura, tá vendo que às vezes não casa, mas a gente procura fazer no mesmo sentido. Aí você pega e faz um serviço desse, uma coluna. Quem que não vai gostar de um serviço desse? Você pega e dá toda a sequência. Eu pego, corto, porque se eu estou cobrando, se vai sair de uma chapa o serviço, por que eu não faço assim? Para quem entende, vê que ele está para frente, para trás, mas o mesmo sentido. Isso, para agregar valor no seu serviço e você pedir o preço, não tem como. Quem que não paga para um serviço desse? Porque eu sei que fulano vai lá e vai cortar, pega o resto que está lá e corta aqui, corta lá. Eu não faço isso. Eu prefiro pegar serviço bem pego. Hoje em dia eu tenho uma margem de venda que me deixa confortável para me ter a quantidade de funcionário que eu tenho. Porque, que nem eu falo, eu não vendo pingadeira e soleira. Se aparecer casa inteira, eu até venderia pingadeira e soleira, porque eu comecei com isso, mas hoje em dia não é meu foco. Então eu não vendo pingadeira e soleira, porque pingadeira e soleira na minha cidade, a não ser aqui, porque aqui no Espírito Santo, acho que na Bahia, acho que tem um outro amigo nosso que estava aí também, acho que do Amapá, e de outra cidade, é o pedreiro que coloca. Lá quem coloca é a gente. Eu não sei, é vocês também? Não é vocês? Então lá a gente não tem essa possibilidade. Então se a gente parar para colocar pingadeira e soleira, que nem eu falei, nada contra pingadeira e soleira. Eu comecei com isso. Mas a pingadeira e soleira, se você pegar e colocar numa casa, a pingadeira geralmente na minha região é 2 centímetros. Aí você pega e coloca a pingadeira e soleira, e você tem o resto da casa inteira. Aí você pega e coloca a pingadeira e soleira, a mulher olha assim, a minha eu queria com 3 centímetros. Você não tira e coloca outra? Puta merda, daí você fala, aí não dá. Então, você acaba perdendo. Eu vi que se eu começasse a pegar essas coisas, eu ia perder a oportunidade de pegar dentro. Então, eu faço prédio, eu faço condomínio. Então, eu sempre paro dia 20, mais ou menos, de dezembro, porque os prédios do condomínio não podem entrar mais. Então, essa chapa que eu falei para vocês lembrarem daquele outro serviço, que é esse daqui, vamos ver se eu consigo voltar ali, que é esse serviço aqui, ó. Esse é o mesmo lote daquele. Então, aqui foi feito de uma maneira, e aqui foi feito de outra. Tá? Eu livrei a coifa, porque aqui vai uma coifa. Então a gente livra a coifa. Então esse é o mesmo lote daquele, num sentido diferente. Trouxe aqui o meu amigo Dodó, que para mim é um prazer ser amigo dele. A gente tem um grupo de marmorista, e eu trazer paginação, que paginação é uma arte. Paginação é arte. E isso daqui também é arte. Dodó hoje em dia ele é marmorista, é artista. O cara faz... Eu comecei a mexer com SketchUp, que é o programa que eu consigo mostrar para o cliente mais ou menos como é que vai ficar o balcão, porque eu tentava explicar para o cliente e não conseguia. Aí eu falei, não, preciso aprender alguma coisa. Aprendi o SketchUp e mostrei. Porque eu fazia um desenho malmente no 2D. O cara faz um desenho na mão, em 3D, o cara consegue mostrar a válvula da cuba para o cliente, ele abre a porta, o bicho é fodido no desenho. E é um artista, né? Nosso amigo da Granarte. Né? Para quem não conhece o serviço dele, eu me propus a mostrar aqui, porque isso daqui não deixa de ser uma paginação, não deixa de ser um serviço muito bem executado de um artista. Tem bastante gente, eu acho, que conhece aqui, porque o Dodó ele é bem comunicativo. Então, fazer isso, quem olha fala, não, isso é fácil. Não é. Isso é muito difícil fazer. E aqui é a paginação. A gente se propôs, eu me propus e eu fiquei muito feliz de ser convidado, né?
Eu acho assim, na vida, você tem que saber reconhecer as pessoas que te levam para cima. Se você quer ser grande, você tem que andar com gente que te leva para cima. Eu me afastei de muita gente que não agregava na minha vida em nada. Eu tenho alguns amigos, mas são poucos amigos que eu posso falar assim, não, esse daqui eu posso contar. Um dos caras que eu dou valor demais, e eu conheci ele antes dele ser o que ele é. Esses dias a gente fez um podcast e ele até falou isso, né? Mas isso não muda em nada na vida dele porque ele brilha sozinho. Esse cara deu muita voz para muita gente que está aqui, né? Esse cara deu muita voz, mudou todo. Eu estou aqui por causa dele também, que se chama Ricardo Stuck. Eu acho que ele deu muita voz para marmorista, deu muita voz para muita gente que às vezes não deram o valor necessário, mas assim, o marmorista, graças a Deus, a competência da pessoa, porque eu também sou competente, não adianta você achar que você não é capaz ou você ficar minimizando o que você é. Se você é bom no que você faz, se valorize. Eu agradeço as pessoas que passaram na minha vida também, eu agradeço a mim por ter brigado. Eu acordei muito nesses 4 anos, 4 horas da manhã, para levar serviço a 200 quilômetros da cidade. Hoje em dia eu não faço. Para você ter uma noção, o tanto de serviço que eu pego com valor. Eu tenho amigo meu que tem marmoraria, que o cara vende 100 mil reais para 50 pessoas. Eu consigo hoje vender 300 mil reais para uma pessoa, 400 mil reais para uma pessoa, 200 mil reais para uma pessoa. Porque hoje em dia o mármore exótico, no caso, porque tem valor, você consegue pegar obras desse jeito. Então eu consigo ter mão de obra, menos gente trabalhando para mim. Eu preciso de mais? Preciso. Só que todo dia é uma dor de cabeça. Então eu foquei em pegar obra de alto padrão, cobrar o que tem que ser cobrado. Não adianta você querer fazer, que nem eu falei, um serviço desse e cobrar menos. Aqui é um serviço que também é do Ricardo Stuck. Esse daqui ele não postou ainda, mas ele liberou para eu mostrar aqui, que é uma piscina. Ela foi revestida, está toda paginada em breve, para quem segue, eu acredito que todo mundo aqui segue ele. Isso aqui vai ser mostrado. Mas, ó, levantou a chapa, colocou uma do lado da outra, colocou aqui embaixo, entrosou, vê o que dá, porque também tem muita chapa. Ali foi cortada as pontas, mas daí, geralmente você tem que, primeiro de tudo, esquadrejar a chapa. Esquadrejou uma, tenta juntar. Quando você não tem como fazer uma paginação, ter um local para fazer isso, faz o seguinte: pega a chapa, compra na sequência, vê se você, do fornecedor que você está comprando. Graças a Deus a empresa que eu compro não tem problema, que é a Michelangelo. Na verdade, eu pedi para me patrocinar depois. Não tem esse tipo de problema, mas se você não tem espaço, porque eu sei que tem muita gente que começa e o cara tem um sonho ou tem a vontade de querer ser diferente, vai falar: Guto, eu comecei pequeno também, minha marmoraria é igual a sua, está 70 metros, mas eu tenho uma vontade demais de crescer. Pega e mede. Se você pegar e olhar ali na chapa, se você medir ali, ela vai dar a mesma medida ali. Se você olhar lá, ela vai dar a mesma medida. Então, você já consegue cortar confortável, levar na chapa e saber que ela vai bater. Se ela não estiver batendo, provavelmente, você vai ter que fazer alguma coisa para ela dar, tirar do esquadro, alguma coisa. Então, aqui foi feito todo o processo. O Ricardo também fez a marcação ali, junto com os funcionários dele. Fez essa marcação aqui, mostrou para o cliente, né? Mostrou para o cliente, porque assim, num caso desse, não tem como você não mostrar. Você não vai sair paginando uma piscina do jeito que ela foi feita sem mostrar para o cliente. Aqui também mais um bloco. Não está passando. Tem mais uns. A gente está paginando os encontros de chapas em chapas para poder fazer o meio da piscina, que daí seria isso aqui, tá? Essa é uma opção, jogando esse escuro pro meio e fazendo esse desenho. Ou a gente vai fazer a outra opção agora, porque necessariamente no chão da piscina vai ter uma emenda no meio. É assim.
A gente tá... Ó, como é que dá pausa? A gente tá paginando. Ó, aqui é o programa layout. O grid, que nem eu falei, ele não dá paginação. Então, você pega o programa, eu preciso paginar essa chapa. Eu tenho que fazer uma churrasqueira, ela é pequena na frente, eu vou polir o outro lado. Eu vou polir o outro lado. Então, eu pego, tiro foto da chapa, viro ela ao contrário, uma da outra. No programa, eu consigo espelhar. Vai subir. Esse veio está lá, ó. A gente faz o espelhamento. Lembrando também que você tem que tomar cuidado. Ó, tem um olho ali, ó. Dependendo de onde você colocar, fica uma... Então, esse programa me ajudou muito. Pode ajudar você. Não é você só ver, ó, o Guto está arrebentando, faz a paginação, faz isso, mas eu não consigo. Não consegue porque você está pensando com a mente pequena. Você tem que pensar grande. Você quer alcançar, você tem que pensar grande sempre. Não adianta você querer ser grande com pensamento de pequeno. Então, o que eu queria dizer? O que me levou aonde eu estou foi a minha vontade de querer ser diferente, de poder ser diferente, porque eu consegui um tipo de cliente que, para mim, me interessava muito, que é arquiteto. Hoje em dia eu nego obra. Eu falei daquela cidade que eu saía 4 horas da manhã para ir atender. Eu saía 4 horas da manhã para atender, para chegar 8 horas na cidade e já trabalhar. Então, hoje em dia, eu nego obra nessa cidade, porque eu tenho um volume que me deixa feliz. Não adianta você querer abraçar o mundo também e começar a atrasar. Então, isso eu não faço. Então, você tem que focar naquilo que você quer, fazer bem feito, porque daí você vai ser lembrado. Como eu falei, hoje eu tenho serviço postado na Michelangelo, tem serviço postado no Instagram dele, a gente tem algumas revistas que a gente já saiu, mas se eu estivesse fazendo o que os outros faziam, que era de qualquer maneira, eu jamais estaria nesses locais. Que nem eu falei, tem muita gente boa aqui, tem muita gente que eu sigo daqui, e vejo o trabalho fantástico. Não é que eu estou fazendo e por causa disso, é porque eu consegui ter uma visão no momento certo, que foi em 2018, quando não tinha muita postagem no Instagram, eu me propus a ser diferente e fazer algo diferente. Comecei a postar porque eu posto desde 2010 nas redes sociais. E outra coisa também, vocês têm uma arma, no bom sentido, do dinheiro. Se não fosse o celular, se não fosse as redes sociais, eu acredito que eu não estaria aqui. Porque antigamente você tinha que fazer uma postagem ou num site, ou você tinha que pegar uma revista, ou você tinha que levar fotos, que nem eu estava falando para o Ricardo esses dias, que eu levava foto de serviço para o cliente, ó, meu serviço é esse, meu serviço é aquele. Levava um álbum, né? A gente levava um álbum de fotos. Hoje em dia não, a gente tem na palma da mão. O celular, ele me vende milhões. Porque eu consigo muita venda pelo Instagram. Hoje em dia, que nem eu falei, eu nego venda, e eu nego e não passo para outra pessoa, porque eu não sei como é que vai ser o serviço de outra pessoa, que a gente não é... Lá na minha cidade, que nem eu falei, não sei se é de vocês, é assim, falta um pouco de parceria, falta um pouco de comunicação. Eu tenho uma comunicação muito melhor com marmoristas de outra cidade do que da minha própria. Então, se você quer ser grande e você tá com medo de como chegar ou se isso vai te trazer um transtorno, se você tiver com sangue nos olhos e querer ser diferente, eu acredito que não tem outra solução. Você vai conseguir. Porque, você pega, que nem eu falei, marmoraria de 4 anos, por mais que eu tenha quase 20 anos de experiência, se eu não quisesse ser diferente, fazer diferente, eu jamais estaria aqui. E para mim é um prazer, mais uma vez, estar junto com vocês, porque eu sei o potencial, eu estou olhando aqui, porque como a gente fica meio nervoso, às vezes eu não reconheço tanta gente, mas eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu sei que tem um trabalho maravilhoso. E isso é muito importante, porque a gente está sendo visto. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Eu trouxe aqui a minha história, não consegui falar muita coisa, porque a gente tem um tempo, a gente tem que
que respeitar e tentar passar para você que, se você quiser, você é capaz. Não adianta. Se você quer voar, você tem que andar com águia. Então, preste atenção com quem você está andando, preste atenção nos conselhos que vocês estão seguindo. É muito, muito importante você não pensar só no dinheiro. Se você pensar só no dinheiro, você não vai ganhar. O dinheiro tem que ser consequência para vocês, tá? É isso. Eu agradeço de coração mesmo a oportunidade de estar aqui, de estar falando. Agradeço a Michelangelo por ter me fornecido e ter sido bem disposta a trazer, porque não é fácil você trazer um material e ainda pedir para cortar da maneira que está ali. A gente tem uma parceria e eu agradeço muito aos meus parceiros, agradeço as pessoas que me trouxeram até aqui, agradeço a minha família, agradeço a todos os marmoristas que me seguem, que me mandam dúvidas, que agradecem, que me dão os parabéns. Eu acho que é isso. A gente veio para ficar. Antigamente a gente fazia propaganda, os depósitos faziam propaganda com artista. Cara, os marmoristas, hoje em dia, vende muito mais para um depósito do que um artista. A gente transforma material em sonho. Eu falei, vocês podem pegar um material daquele como se ele tivesse em branco, mas vocês podem entregar um sonho para um cliente, que é o que eu penso. E é o que vocês deviam pensar. Eu agradeço a todo mundo, a minha família, a minha esposa. E de coração, muito obrigado mesmo. Se você quiser, você pode. Só basta você ter iniciativa. Agradeço de coração. Meu tempo acabou já também. Acho que eu falei demais, que minha boca está seca. Mas agradeço de coração. Pode ser. Me liberaram aqui também, agora eu estou famoso, né? Me liberaram para 2 perguntas. Meu nome é Clarita, Marinha, sou do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de te perguntar o que tu faz quando uma parte do projeto a pedra quebra, depois de feita a paginação. E também se para fazer a paginação tu tem bastante sobras de material. É o que eu falei no começo ali, né? Na questão de, pelo fato de eu ter começado a vender muito verde, então eu via desde quando eu comecei isso em 2004, 2005, eu vi o material quebrar, e depois que eu descobri a Super Bonder, aí foi. Porque não tem como. Não tem como você pegar, no caso, eu não tô com a restauração aqui, mas se vocês quiserem, uma das coisas que eu sempre faço, eu chego no local, ninguém me conhece às vezes, eu chego no local, a pessoa, eu vou rodeando e falo, eu mexo com mármore. Aí eu falo assim, o meu Instagram é tal. Então eu sempre faço isso. Para quem quiser me seguir, agora tem bastante cabeça aqui, para quem não me segue, GS Mármores. Tem uma restauração, exatamente o que você está perguntando. A empregada subiu em cima do balcão que eu mostrei e quebrou esse balcão. A cliente me ligou desesperada e me falou, Guto, cara, como é que eu faço? Eu estou desesperado aqui, meu balcão quebrou. E eu não tinha visto. Aí logo depois chegou a foto. Eu falei, Jesus amado. Aí cheguei na casa, a empregada estava chorando. Logicamente, caiu, quebrou a pedra, derrubou 2 banquinhos, acho que do Jair de Almeida, que custa R$7.000 cada banquinho. Minha pedra. Por isso que eu falo, a pedra não tem valor, mas o banquinho é que não foi a gente que assinou, né? Então quebrou os banquinhos e quebrou a pedra. A gente pegou a pedra, eu falei para não se preocupa. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Vocês assistem o vídeo, entra lá, GS Mármores, vai ter o vídeo da restauração, foi restaurado e já está entregue na casa. Com relação à perca, ou eu faço alguma mesa, alguma coisa, ou algum tampo que vai me despachar, ou no caso, que nem eu falei, pelo estudo que a gente tem no material, dá pouca. Eu sempre tento deixar pedaços maiores, tento deixar pedaços maiores para não ter tanta perca. Que nem eu falei, a minha marmoraria não tem endereço. Se procurarem no Instagram, não vai ter o endereço. Mas se vocês quiserem ir lá, eu passo o endereço e vocês vão ver, não tem muita perca.
porque eu me propus a estudar o material. Não adianta você querer fazer paginação se você não sabe mexer com isso. Se você não busca conhecimento, porque primeiro de tudo, você tem que olhar o que o outro está fazendo, buscar conhecimento, saber medir, que nem eu falei, eu coloco o meu na reta. Eu coloco o meu na reta, porque se eu errar uma medida, eu estou fodido. Então, o que sobra, geralmente, ou eu faço mesa, mas é muito pouca perca. Mais um. Rapaz, dá uma atenção, é a primeira, tá? Vamos ver se eu... Dá uma atenção no braço aqui, né, Diogo? Acho que eu vou mudar. Tudo bem, Guto? Opa, tudo bem, meu irmão? Sou arquiteto, marmorista também, aluno do curso, Rochas na Arquitetura. Boa escolha. Você falou que não faz a paginação, né, e não encaminha para o arquiteto. Na faculdade, a gente sente muita necessidade do arquiteto ter essa aprovação junto com a gente, e isso nos resguarda muito de ter problemas no futuro. Como que você lida nessa situação? E se você não acha que é uma evolução das ter essa aprovação do especificador, que creio eu que é o seu principal cliente? Não, pergunta muito boa. Eu vou falar para você, vou tentar responder de uma maneira. O que eu fiz? Eu ganhei a confiança. Se eu não tivesse a confiança, eu também não faria isso, porque daí eu sei que você está certo, eu estou colocando o meu na reta. Como eu fui, hoje em dia eu sou lembrado por paginação, as pessoas que me pedem serviços, arquitetos, eles já me deixam a liberdade de eu escolher. Eu mando a chapa, ó, a chapa é essa, tem balcão, vai ter a paginação, eu faço a paginação. Então, o que eu ganhei? Eu ganhei confiança do arquiteto. Mas se o arquiteto fala para mim mandar, eu mando. Não deixo de mandar. Mas hoje em dia, pela confiança que eu tenho, não precisa. Graças a Deus. Eu não estou falando que o arquiteto é muito importante para qualquer empresa, né? Eu acredito que se não fosse os arquitetos hoje, eu não estaria do jeito que eu estou, pegando obras de alto padrão. Sem arquiteto é complicado. Mas a pergunta é boa. Eu só consigo fazer isso porque eles têm confiança. Se não tivesse confiança, nem eu teria na minha, né? Então a gente tem que mostrar sim. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço de coração. Tá bom? Guto, muito obrigada pela sua participação.